A destaque internacional agora, a esquerda voltou ao poder na Argentina. O peronista Alberto Fernandes foi eleito nesse domingo presidente do país. Vini, vamos lá, traz pra gente aí esse panorama, né, desse pleito, dessa corrida aí. Acabou sendo resolvida a fatura, como já indicavam as prévias lá, as preliminares, né? Isso. No primeiro turno, né, Vini? Sim, mas esperava até uma diferença um pouco maior, né? Pelo que deu ali nas pesquisas de intenção de voto e também nas primárias, mas o Alberto Fernandes venceu com 48% dos votos. Algumas urnas ainda estão sendo apuradas, Edgar, mas na Argentina, com mais de 45%, você já vence a eleição no primeiro turno e acabou derrotando o Maurício Macri, que ficou apenas com 40% das intenções de voto. Ele que acabou sendo muito criticado aí pela crise econômica na Argentina, que cresceu bastante durante a sua gestão, já vinha da época de Cristina Kirchner, que agora será vice-presidente da Argentina. Ela assumiu a chapa junto com o Alberto Fernandes. Edgar, é até curioso porque a Cristina Kirchner, quando ela foi presidente da Argentina, o Alberto Fernandes participou do seu mandato. Ele já tinha também tido ali cargos durante a gestão do Néstor Kirchner e durante a gestão da Cristina Kirchner ele também teve cargos, mas logo já pediu demissão e foi um crítico da gestão de Cristina Kirchner. Mas agora ele acabou se juntando, até porque a Cristina Kirchner ainda tem um eleitorado muito grande, ainda acaba levando uma popularidade, e isso foi importante para o Alberto Fernandes, que é considerado ali um candidato da centro-esquerda da Argentina, e a Cristina é mais à esquerda do que ele, né, Edgar? E o Maurício Macri teve todas essas questões relacionadas à economia, a inflação acima dos 50%, mais de 35% da população abaixo ali da linha da pobreza, e também tem essa questão da negociação com o Fundo Monetário Internacional, que é algo agora que o Alberto Fernandes vai precisar se debruçar em cima disso para poder salvar a Argentina dessa grave crise econômica que assola o país. Algumas coisas que chamaram a atenção nessa relação Brasil-Argentina, né, Edgar? Ontem mesmo, antes da vitória, o Alberto Fernandes publicou uma foto pelo Instagram dele fazendo o gesto de Lula livre. E na legenda ele escreveu que também hoje se cumpleaños meu amigo Lula, né, marcou ali o Lula, um homem extraordinário que está injustamente preso há seu 1 ano e meio. Né? Parabéns para você, Lula, querido Lula, espero te ver logo mais, e botou ali a hashtag Lula livre. Ele que estava acompanhado também de alguns aliados ali que também fizeram o gesto de Lula livre. Perguntado sobre isso, sobre esse gesto e também sobre a vitória, o presidente Bolsonaro, direto dos Emirados Árabes, falou um pouquinho, lamentou um pouco essa decisão aí da população argentina, dizendo que acha que a Argentina escolheu mal. Vamos ouvir o Bolsonaro. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal, né? O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse, aqui veio. E sem contar com o pessoal de esquerda aqui do Brasil que está lá. Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos nos indispor. E vamos esperar o tempo, né, para ver qual é a posição real dele na política. Porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo. E vamos ver qual a linha que ele vai adotar. Por enquanto, continua tudo bem, Mercosul. Ele disse há algum tempo que sairia do Mercosul, tá? Quando esteve visitando Lula em Curitiba. E vamos esperar agora o banho de realidade que ele vai ter. A Argentina não vai bem, a gente sabe que não está indo bem a Argentina, mas já ouvi falar que muita gente vai tirar os recursos de lá, tirar dinheiro em algumas empresas, e isso parece que já está acontecendo. Se interferir, segundo o Paulo Guedes, nós não digo que sairemos do Mercosul, mas poderemos juntar ali Paraguai, não sei o que vai acontecer nas eleições do Uruguai, e decidimos se a Argentina fere alguma cláusula do acordo ou não. Se ferir, nós podemos afastar a Argentina, mas espera que nada disso seja necessário fazer. Espero que a Argentina não queira, na questão comercial, mudar o seu rumo.
Não, por enquanto não tem aceno. Estamos esperando o resultado oficial das eleições. Eu converso com o Ernesto Araújo, com o Jean Heleno e toma a decisão. Pois é, essa é uma questão importante, né, relacionada ao Mercosul, que assumiu esse protagonismo maior neste acordo, também a depender aí de algumas questões com a União Europeia. E vamos ver como é que vai ser essa relação agora do presidente Bolsonaro com Alberto Fernandes, que depois da vitória, Edgar, também ali, diante ali dos seus eleitores, também puxou um coro de Lula livre. Vamos ver. Bom, aí você vê, né, Edgar, que tem até uma pessoa ali com a camisa também do ex-presidente Lula, e eles também puxaram o coro aí junto com o Alberto Fernandes. O Maurício Macri já reconheceu, né, a vitória do adversário, inclusive o convidou para um café da manhã, que já aconteceu também nesta manhã na Casa Rosada, para fazer justamente essa transição com tranquilidade, como o próprio Maurício Macri se colocou à disposição de fazer, que sempre é muito importante, né, e um gesto democrático importante também, o que não aconteceu, por exemplo, quando a Cristina Kirchner perdeu para o Maurício Macri, porque ela nem compareceu, por exemplo, à posse do Maurício Macri. E a Cristina Kirchner representa aí a volta do kirchnerismo e a volta do peronismo também, né? Junto com o Alberto Fernandes. O peronismo é algo que transcende um pouco uma ideologia política na Argentina, né, Edgar? Tem candidatos tanto da direita como da esquerda que são considerados aí peronistas, que remetem lá ao tenente Juan Domingo Perón, que foi secretário do Trabalho, também foi presidente da Argentina por 3 períodos, foi alguém ali que importante para colocar algumas leis trabalhistas, leis de direitos trabalhistas, e que teve uma ideologia ali de poder, de cultura, de trabalho, que são muito influentes ainda hoje na sociedade argentina. Então tem a volta do peronismo e a volta do kirchnerismo com a Cristina Kirchner, que mantém, né, ela já era senadora, mantém, portanto, também o seu foro privilegiado, que a livra, né, de investigações fortes e pesadas. São mais de 12 processos que ela enfrenta na Argentina, pedidos de prisão preventiva. Então ela vai se segurando, portanto, com esses cargos políticos que ela tem agora como vice-presidente da Argentina. Agora a questão também envolvida, né, com o nome envolvido com a criminalidade acerca da morte do promotor Alberto Nisman, né, em 2015, que morreu numa situação, né, bem sombria ali, né, foi drogado antes. Vou passar a bola para o Caio, ouvindo a respeito, para a gente começar a falar sobre isso, da Cristina Kirchner, porque ela elaborou uma estratégia que parece que foi acertada. A eleição da chapa não me deixa mentir, mas ao mesmo tempo que o Vini traz pra gente, Caio, que a Cristina carrega uma base de apoiadores cristalizada, ao mesmo tempo ela carrega uma rejeição robusta também. Então talvez a opção em sair na chapa como vice tenha sido essa de atenuar um pouco essa rejeição. Olha, é muito claro que uma vitória do kirchnerismo é necessariamente uma derrota da Argentina. A gente fica falando, né, o Vini trouxe os números aqui, que a Cristina figura em 12 processos. Realmente, né, a gente tem que reconhecer que para padrões brasileiros isso não é grande coisa, né? 47 milhões de brasileiros e 82% dos presos votaram em Fernando Haddad, que é um político com mais de 30 processos nas costas por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa e caixa 2. Tem até que pegar fôlego para conseguir falar a ficha corrida dele. Só que votar no Fernando Haddad é infinitamente menos grave que reeleger a Cristina Kirchner para um cargo majoritário. Até porque uma dessas acusações, como bem trouxe o Edgar, diz respeito a um crime contra a humanidade, né, que é o acobertamento do maior ato terrorista e antissemita da América Latina, o atentado à Associação Mutual Israelita Argentina, a AMIA, que matou 85 pessoas, certo? Então, assim, que eu saiba, o máximo que um Haddad da vida já fez foi aplaudir terroristas, e aqui eu me refiro a Marighella, Jair Dirceu, Dilma Rousseff, essas coisas. Daí a acobertar investigações sobre atos terroristas é um salto muito grande. E aqui a gente tem um outro paralelo interessante com o Brasil. De certa forma, para Cristina Kirchner era ou eleição ou cadeia, né?
como bem colocou o Vini, dos 12 processos, 6 têm pedido de prisão preventiva. E a prisão preventiva é aquele instituto muito utilizado pela força-tarefa da Operação Lava Jato, que se fundamenta em dois requisitos principais, né, que é o fumus commissi delicti, ou seja, indícios, né, de materialidade, autoria do crime, e o periculum libertatis, que é o risco que esse acusado ele impõe à sociedade, à ordem econômica, à ordem social, por estar solto ou contra o processo em si. Então, basicamente assim, se a gente deixar essa pessoa solta, ela vai delinquir ou ela vai atrapalhar as investigações. E por que a Cristina Kirchner não está enjaulada, para usar um jargão ministerial? Porque a Argentina, assim como o Brasil, não é um país tão sério e garante foro privilegiado às suas autoridades públicas. Na Argentina, isso se dá da seguinte forma: por ser senadora, ela só pode ser detida com aval da maioria do Senado, que atualmente é dominado pelos seus correligionários, e só depois da decisão da Suprema Corte, que seria o equivalente ao STF lá na Argentina. Então, eu queria destacar só mais um dos processos contra a Cristina, que diz respeito aos cadernos da corrupção, né? Eles falam los cuadernos de la corrupción kirchnerista. Segundo a reportagem da Veja, abre aspas, trata-se da Lava Jato Argentina, que estourou graças as anotações de bordo de um chofer que levava e trazia malas de dinheiro repassadas por empresários beneficiados pelo governo Kirchner para as autoridades envolvidas no esquema. Presidente da Argentina entre 2007 e 2015, Cristina foi acusada de liderar essa associação ilícita. Mais de 170 funcionários do governo e empresários estavam envolvidos nessa teia de corrupção. Então esse é o naipe da chapa que foi eleita na Argentina. Um presidente que faz Lula livre e uma vice-presidente que por muito pouco ainda está livre. Só para extrapolar um pouquinho o comentário, vamos lembrar, pessoal, as crises políticas, as crises econômicas, muitas vezes elas derivam de crises morais. Um país que elege esse tipo de gente, claramente se desconectou daquela moralidade básica que deve orientar a gestão da coisa pública. Eleger corruptos, eleger defensores de corruptos é reflexo de uma sociedade doente. Já me antecipando também um pouquinho a pauta do segundo bloco, não dá para a gente ter chilique com o caso Queiroz e fazer campanha para um cara que tem 30 acusações criminais referentes à sua vida pública. É incoerente. Não adianta querer Queiroz preso e Lula livre. Isso é dissonância cognitiva clássica, né? Então, a incongruência entre o comportamento que se sabe correto e o comportamento que é efetivamente praticado. Então, retomando, a sociedade que é abdicada da sua moralidade, ela está fadada aí ao fracasso, e é exatamente isso que grande parte da população argentina fez ao colocar essa chapa no poder. É um retrocesso para a ética, é um retrocesso para a racionalidade na política, e o presidente Bolsonaro, ele avaliou acertadamente. Agora a Argentina colocou no poder quem colocou a Argentina no buraco lá atrás. Vamos para Brasília, eu vi Zé Maria Trindade. Zé tá com a gente já na conexão aqui. Zé, como é que vai ficar essa relação aí entre o Brasil e a Argentina? Tem aí, a minha maneira de ver também, já essa opção pela polarização que o Alberto Fernandes faz ao mencionar Lula livre, quer dizer, ele aposta nesse clima polarizado na América, como bloco da América Latina também, que é uma estratégia que a gente vê, inclusive, nesse governo do Jair Bolsonaro. E na esquerda, que vai se formando em torno da possibilidade do Lula ainda encabeçar e representar essa liderança aí, mesmo com resistência nas forças de esquerda, para uma futura eleição, se assim ele vai ser autorizado a concorrer. Zé, como é que você analisa, qual é o teu olhar para essa relação vindoura aí de Brasil e Argentina após a eleição, né, do Alberto Fernandes, que é um peronista, que tem na sua chapa a Cristina Kirchner, também alinhada ao pensamento progressista, ao pensamento de esquerda na América Latina? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, era previsível, né? É um momento de troca de guarda aqui na nossa América, e esse ar de liberalismo que chegou no Brasil e outros países acabou empacando exatamente na Argentina. E a avaliação daqui de Brasília, isso era previsível, e por isso mesmo os comentários foram antecipados, de que é a primeira vez que o presidente da República, o presidente do Brasil, em vez de mandar votos de congratulações ao presidente eleito da Argentina, lamenta e não vai cumprimentá-lo pela vitória. Antes isso era burocrático, mesmo que o presidente não gostasse da linha política que estava vencendo na Argentina, né? Isso aí é inclusive citado sobre o relacionamento
do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, se o Trump perder nos Estados Unidos, ou seja, uma relação ali política, pessoal, ideológica, acabando interferindo nas relações de dois países. Coloca, sim, em risco o Mercosul. Coloca em risco também esta relação do Mercosul com o mercado comum europeu. Isso não há dúvida. Então, dizem os líderes aqui de que o presidente Jair Bolsonaro apostou errado e perdeu. O Brasil também perdeu com essa eleição pela relação ali próxima com a Argentina, e o mercado entre os dois países é um mercado fluente muito bom. Olha, a Argentina trocou de voto por deficiência do próprio presidente Maurício Macri, né? Ele não implantou as mudanças prometidas, ele não foi um liberal convicto e ficou no meio termo. Um governo de ruptura, quando fica no meio termo, perde sim, porque lá falou mais alto a situação do povo, a situação da economia. E ele acabou flertando com o populismo, fazendo liberações que todos sabem que na economia não deu certo em outras vezes, pode melhorar num determinado momento, mas lá na frente piora. Faltou ali a história do espanhol, Hernán Cortés, quando chegou nas terras mexicanas, ele mandou queimar os navios para impedir qualquer sonho, qualquer possibilidade dos seus soldados voltarem à Espanha. Então faltou isso, queimar os navios, e isso possibilitaria uma melhora para a economia da Argentina, e Maurício Macri teria vencido. Então foi uma derrota também sim para o Brasil, que agora terá um vizinho incômodo. Vizinho é um ente que a gente gosta, é quase um parente, né? E nós temos agora um encosto ali. Ô Zé, você se antecipou, eu ia exatamente te jogar de volta a pergunta a respeito de se, bom, por um lado os neoliberais argentinos acreditam essa derrocada econômica ao peronismo aí de anos no poder, o povo enxergou que essa mudança não veio, como você mesmo bem colocou, e aí resolve pela mudança novamente e impõe uma derrota a Maurício Macri. Ô Zé, agora com relação à fala do presidente, né, que falou, vamos esperar, vamos ver quais vão ser as decisões a partir do choque de realidade, né, que o Alberto Fernandes vai ter ao tomar contato com o problema de fato econômico na Argentina, principalmente aí para ficar nessa área econômica, Zé. Agora, qual força o Brasil teria para puxar um movimento mesmo de expulsão, digamos que a coisa nas relações comerciais, enfim, econômicas entre Brasil e Argentina passem a degringolar a partir de agora, a partir do Alberto Fernandes no poder. Qual a força que o Brasil tem política de poder convencer os outros membros do Mercosul de colocar para fora a Argentina? Se olhar o quadro geopolítico atual na América do Sul, a tendência que se mostra, e é uma tendência ao progressismo, à esquerda que é ao poder. Você tem aí as manifestações do Chile acontecendo, você tem o Evo Morales e o Paraguai, enfim, a Argentina, todo mundo em Uruguai, a depender dessas eleições que tem aí por vir. Eu não sei se o Brasil vai ter essa condição, Zé, de puxar esse movimento. O que você pensa a respeito? Olha, o presidente Jair Bolsonaro é o presidente do Mercosul. Ele já antecipou ali sinais claros de que será visto com uma lupa este comportamento da Argentina. Se ele desobedecer, se a Argentina desobedecer regras, que existem regras, né, na assinatura do tratado, aí o presidente pode iniciar um levante ali até levar à expulsão. Olha, Edgar, fica muito complicado falar assim de política externa. Eu sou do tempo, a coisa mudou muito, eu sou do tempo de chegar no Palácio do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, e encontrar uma nota duríssima do ministro das Relações Exteriores dizendo: estamos vendo com apreensão. Aí eu fiquei, mas só isso? Aí um colega que costumava seguir lá a política internacional falou: nossa, isso aí é duríssimo, estamos vendo com apreensão. Agora imagina hoje, o presidente já vai direto dizendo que pode expulsar a Argentina em caso de descumprimento de normas, ou seja, a política externa mudou e está mais clara, sem aqueles salamalecos de antes. Então agora é focar na área comercial, já que na política o abismo foi criado. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações, pela conversa. Bom trabalho para você. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abração. Muito bem, obrigado. Obrigado a todos.